E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 30 do Brasileirão. Então já dá aquela moral que sempre vocês dão, mas é bom lembrar, né? Deixa o like aí no começo do vídeo mesmo para você não esquecer. Prepara seu palpite, né? Para você participar com a gente e resenhar. O que mais, Felipe? E segue lá no Insta também para acompanhar os nossos memes, nossa resenha e ficar por dentro aí do mundo do futebol. É isso aí. E se inscreve também, né? Se for novo por aqui, se é a primeira vez que você vê o canal, se inscreve aí e dá essa moral. Valeu? Editor, solta a vinheta. Galera, se iniciar o vídeo é sempre bom lembrar que não damos dicas de aposta, não é um placar para você pegar e colar, quer dizer, copiar e colar e gastar seu dinheiro, é apenas a resenha que te acha que vai acontecer, que ultimamente está sendo bem... Bom, a gente acha, né? O que acontece é diferente. Verdade. Vamos lá, sobre a rodada passada, Alisson. Basicamente, o Fluminense venceu o Goiás por 5-3, né? E eu acreditei que o Fluminense venceria. Boa. O Atlético Paranaense venceu o América Mineiro por 3-2. Nós dois confiamos na vitória do Furacão. Quase empate, né? E o Santos venceu por 2-1 o Coritiba e nós dois cravamos e foi isso. Cara, é triste porque... Bom demais. Vamos valorizar a única cravada. A única cravada, né, dessa rodada que foi uma rodada complicada, então tá valendo. Mas vamos para essa rodada, Alisson, sem perder tempo. Manda aí pra gente, Palmeiras e Bahia. Palmeiras 2-0, na minha opinião. O Palmeiras voltou a jogar bem, tá? 2 vitórias seguidas, sem levar gol, vale lembrar. Sempre forte em casa, como você falou. Teve um momento aí de queda de rendimento, né? Mas o PS está voltando a jogar bom futebol. E só tem 3 derrotas no Brasileirão, jogando em casa, vale lembrar. Já o Bahia vinha na sequência boa, mas perdeu a última, tem apenas 3 vitórias jogando fora de casa. Curiosamente, nos últimos 3 jogos, só um time marcou, né? E o fato negativo é que está 7 jogos seguidos e você venceu na casa do Palmeiras. Então tudo indica que é a vitória do Palmeiras, mas a gente sabe sempre futebol, né? Ainda mais Brasileirão. Pois é. Mas eu vou praticamente junto contigo, cara. Ainda aumentei um golzinho. Vou de Palmeiras 3-0, né? O Palmeiras, como você disse, muito forte em casa nesse Brasileirão. Voltou a recuperar ali o bom futebol, né? E a empolgação também, porque parecia que o time estava meio desanimado, as coisas não estavam encaixando. E aí, depois de 2 vitórias seguidas e uma goleada sobre um rival, anima muito o clima. E o Bahia tem esse detalhe, até tá conseguindo seus bons resultados, mas fora de casa cai bastante rendimento. Então, vou de Palmeiras 3-0. Show de bola. América Mineiro e Grêmio. Vamos lá, vamos de Grêmio 2-1, mesmo fora de casa, né? A América já está 8 jogos sem vencer, levando gol em todos esses jogos. E nos últimos 5 jogos temos a equipe marcada, sempre jogos movimentados, né? Interessante que a América joga bem, mas não consegue vencer. Incrível. Um time chato, mas não consegue vencer. O Grêmio, depois da sequência ruim, vem animado aí com a última vitória, porém está 10 jogos seguidos sem vencer fora de casa. Igual a América, que costuma marcar e levar gol em suas partidas, e das últimas 4 vezes ambas as equipes marcaram. Então acredito que o Grêmio vence pela fase da América, que não consegue pontuar, mesmo fora de casa, que é coisa que não vem acontecendo, mas é uma coisa que eu acho que vai acontecer, que eu tenho certeza. 2-1 Grêmio, que ambas as equipes marcando, muito provavelmente as 2 equipes vão marcar. Eu vou de Grêmio 2-1, juntinho contigo. Fiquei preocupado e pensei até no empate, porque o Grêmio realmente, quando vai para fora de casa, o rendimento cai bastante, principalmente nesse Brasileirão. Sim. Mas a fase do América é tão ruim de não conseguir realmente resultados, no máximo fazer seus golzinhos, né? Que quase sempre marca, que eu também preferi ir no Grêmio 2-1, porque não vive um momento tão bom, mas muito melhor do que o do América Mineiro. Show. Atlético Mineiro e Fluminense. Mano, vou de 2-1, Galo aí, né? Galo segue forte em casa, os últimos 5 jogos foram 4 vitórias e apenas 1 derrota. Tá 6 jogos invictos jogando em casa contra o Fluminense, ponto a favor. E ainda tá animado com a possibilidade de um G4 ainda, voltando a pontuar e tudo mais. Já o Fluminense tá com a cabeça na final da Libertadores, por conta disso a fase brasileira não vem tão boa. Os últimos 5 jogos venceu apenas 2 vezes, sendo a última uma virada contra o Goiás depois de tomar 2 gols, um susto danado, empatou com o Corinthians depois de levar 3 gols. Levou um total de 6 gols nos últimos 3 jogos, então por isso eu acredito que o Atlético Mineiro jogando em casa, o Fluminense a cabeça mais na Libertadores, jogando fora de casa não é sempre bom. Vou de Galo 2-1. Eu também vou de Galo 2-1, cara. Tudo favorável pro Galo na rodada como mandante, pega um time que tá com a cabeça em outra competição e realmente vem mostrando isso no Brasileirão. Conseguiu aí pelo menos vencer a última, mas, né, aquele sufoco de um jeito que bem diferente do que o Fluminense que estava jogando antes de ir para a final da Libertadores. O Atlético tem que aproveitar o bom momento, tá subindo na tabela. Galo 2-1. É isso aí. Goiás e Vasco. Jogo dos desesperados, vou de 1-1.
nessa partida, né? Goiás dos últimos 10 jogos só teve uma vitória e 6 empates. Como não gosta de empatar o Goiás, né? Dos seus pontos, a maioria foi conquistado em casa, vale lembrar. Costuma ter seus jogos movimentados, né? Dos últimos 5, nem 4 vezes ambas equipes marcaram. Vasco, que já vem de 2 derrotas seguidas, segue pressionado demais. Os últimos 5 jogos só teve uma vitória e dos últimos 5 jogos fora de casa foram 4 derrotas e uma vitória apenas. Acho o jogo duríssimo, por isso o gol de empate 1-1. Cara, vamos na sequência então, 1-1 também, nosso terceiro placar igual aí, de 4 jogos, porque não consegui pensar num outro resultado. Se fosse pensar, talvez tentaria até a vitória do Goiás por ser mandante. Não vem num momento bom, mas o fator casa sempre pesa, né? E o Vasco já demonstrou que tem se saído melhor quando joga como mandante. Sim. Mas os dois times ali estão numa briga, né, ferrenha aí para escapar do Z4. Então vai ser um jogo muito equilibrado, não consegui ir para um lado. Vou de 1-1 também. Show. Atlético Paranaense e São Paulo. Vamos lá, vou de Atlético 1-0. O Atlético já está 4 jogos sem perder. Vem levando gol a 6 jogos seguidos, né? Nos últimos 6 jogos, em 4 vezes ambas as equipes marcaram. Tem jogos movimentados por ambos os lados. Nos últimos 10 jogos só perdeu uma vez, a fase é boa demais. E o São Paulo, né, continua a saga de não vencer fora de casa no Brasileirão. Vem de uma goleada sofrida de 5-0 do seu rival Palmeiras. Porém, a fase não é ruim, né? Dos últimos 10 jogos só perdeu 3 vezes. Acredito que terá dificuldade de vencer fora de casa novamente, por isso vou de Atlético 1-0. Tô bem caseiro nesse palpite, né, cara? Esse é o perigo. Eu vou quase junto contigo, eu vou de Atlético 2-0. Só subir um golzinho aí, né? O Atlético sempre muito forte como mandante. Pega o time que simplesmente não consegue vencer em casa aí nesse campeonato, né? O tal do time home office. Então, eu vou de 2-0 aí pro Atlético Paranaense, porque basicamente pega o time que fora de casa não consegue render. Sim. Corinthians e Santos. Vamos lá, mano. Clássico aí, né? Clássico num momento bem decisivo. Eu vou de Corinthians 1-0 em cima do Santos. O Corinthians já tá 4 jogos sem perder. Porém, nessa sequência foram 3 empates, né? Dos últimos 10 jogos só teve 2 vitórias. Os últimos 5 jogos em casa foram 4 empates, né? Vem empatando bastante quando é para vencer jogando em casa. O fato positivo é que não perde para o Santos a 3 jogos seguidos. O Santos voltou a vencer, respirou mais uma vez. Fora de casa, nos 5 jogos teve 2 vitórias, ou seja, fora de casa está começando a ter algumas vitórias aí do seu lado, do seu favor. Seus últimos 6 jogos, em 6 vezes, ambas as equipes marcaram. Curiosamente, o time vem levando um gol a 16 jogos seguidos, ou seja, contra o Santos é muito difícil o Santos não levar gol. Pela dificuldade, mas por gosto de jogar em casa, eu vou 1-0 Corinthians. Eu vou de 1-1, cara, justamente por essa sequência de empates aí do Corinthians, né? Seja em casa, seja no campeonato. Enfim, pega o Santos que precisa muito dessa vitória, mais do que o Corinthians nesse momento. Sim. Então acho que vai ter um grande equilíbrio aí nesse jogo e vou de empate para aumentar essa sequência de empates aí do Corinthians 1-1. Show. Internacional e Coritiba. Vamos lá, mano. Vou de 3-0 Internacional. O Internacional vem animado após 2 vitórias importantes. Time costumava empatar bastante, mas nos últimos 6 jogos venceu 3 e perdeu 3 vezes, ou seja, parou de empatar. O ataque vem bem, nos últimos 5 jogos marcou em 4 vezes. Em 4 jogos marcou, né? Lembrando a goleada aplicada no Santos sobre 7-1. O Coritiba está rebaixado já praticamente. Nos últimos 10 jogos perdeu 7 vezes. Vai lembrar que sua última vitória foi justamente fora de casa, aprontou contra o Galo, né? Em todas essas últimas derrotas levou mais de um gol. Então por isso, Internacional 3-0 pela boa fase jogando em casa. Show de bola. Eu vou de Inter 3, Coritiba 1. Só um golzinho pro Coritiba, né? Que às vezes deixa seus golzinhos, sim, mesmo perdendo seus jogos. E realmente o momento é muito ruim. Por outro lado, o Inter parece que agora começou a sentir o gostinho do Brasileirão, né? Isso aí. Boas vitórias, aquela goleada histórica contra o Santos. As coisas estão começando a andar direitinho. Vitória agora fora de casa também contra o Vasco. Enfim, as coisas dando certo. Vou de Inter 3-1. Botafogo, isso daqui pra frente, não, o Botafogo ainda tá tranquilo, né? É o Flamengo e o Fortaleza que foram adiados, mas a gente vai com os placares como se fosse agora, né? E depois vendo o que dá. Então vamos lá de Botafogo e Cuiabá. Vamos lá, 3-1 na minha opinião, Botafogo, né? Botafogo tá 4 jogos sem perder, a poucos jogos de se sagrar campeão, né? Nos últimos 5 jogos em casa só perdeu uma vez, e vai lembrar que só tem uma derrota jogando em casa, ou seja, muito forte. Vai pegar o Cuiabá, que até está fazendo um bom campeonato, mas fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu 4 vezes. Vai lembrar que os últimos 3 confrontos entre Cuiabá e Botafogo jogando fora de casa, venceu 2 vezes o Cuiabá, ou seja, o Cuiabá vem aprontando contra o Botafogo. E a fase é boa, né? Nos últimos 10 jogos só perdeu 2 vezes, porém, né, como eu falei, pega o Botafogo no tapetinho, que é difícil demais. Toma cuidado do Botafogo, mas
Vou de 3-1 Botafogo. Show de bola. Eu vou de Botafogo 2-0, cara. Basicamente pelo que você trouxe, né? O Botafogo, melhor mandante aí desse campeonato disparado. E o Cuiabá é um time que às vezes surpreende, né? Toda rodada eu falo. É o time imprevisível. Quando parece que é um jogo muito favorável para o outro time, o Cuiabá vai lá e surpreende, vence, enfim, às vezes arranca um pontinho. E quando o Cuiabá é muito favorito, como parecia na rodada passada, perde. Acontece, né? Mas nesse momento é difícil, não ia a favor do Botafogo, vou de Botafogo 2-0. Agora os jogos aí que eu falei que serão adiados, né, Alisson? E a gente deixa os placares pensando como se acontecesse agora e, enfim, a gente não sabe quando que vai acontecer. Flamengo e Bragantino. Vamos lá, mano. Esse jogo eu vou de 1-1, né? O Flamengo, depois de 6 jogos invictos, voltou a perder. Porém, foi fora de casa, né? Vale lembrar. Tá, 2 vitórias seguidas em casa, porém foram por 1-0, placar bem diferente do que costuma fazer em casa, se impõe, placar com mais gols. Tirando o último jogo contra o Grêmio, nos últimos 7 jogos não passaram de 2 gols. Ou seja, Flamengo com os placares bem baixos, coisa que é difícil acontecer. Já o Bragantino, depois de 9 jogos sem perder, voltou, né, a perder aí contra o Atlético Mineiro, no Brasileirão muito difícil. Mas a fase é boa demais, Felipe. Tá 4 jogos seguidos sem perder fora de casa, os últimos 5 jogos em 4, ambas equipes marcaram. Acho que vai ser um jogo bem movimentado, mas achei um equilíbrio legal, então por isso, 1-1. Show de bola. Eu tô indo contra as estatísticas, eu vou de Flamengo 3-2, né? Por ser mandante, pesa bastante, como você disse, essa derrota aí foi fora de casa, começou até vencendo, né? Depois tomou uma virada. Sim. E o Bragantino vem de uma derrota que era um pouco inesperada, pelo momento, né, embalado. Mas quando eles se enfrentam, normalmente são jogos animados, jogos com bastante gols, e eu acho que esse jogo pode mudar esse momento do Flamengo de fazer poucos gols, né? E ser um jogo bem mais animado aí, então Flamengo 3-2. Show. Fortaleza e Cruzeiro para fechar. Felipe, vou de Fortaleza 1-0 em cima do Cruzeiro, né? Fortaleza que tem a final aí antes desse jogo, que foi adiado, não sabe quando vai acontecer. Então pode ser que pegue o Cruzeiro animado com a vitória, pode ser que pegue desanimado, mas enfim, jogando em casa é sempre um bom time, né? Tá, 2 derrotas seguidas até o momento. Porém as 2 foram fora de casa, como disse, em casa é sempre muito forte. Eu acredito que em casa dê trabalho para o Cruzeiro. Cruzeiro que vem animado e com 2 vitórias seguidas, defesa vem bem demais, nos últimos 5 jogos em 3 não levou gol e nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias. Seus jogos costumam apenas um time marcar, foi assim nos últimos 4 vezes. Então por isso o jogo meio perigoso, um jogo chato, mas Fortaleza vencendo por jogar em casa 1-0. Vamos ver se já com o título na mão ou não, né? Eu vou de 1-1 nesse jogo, cara. Eu também vou muito no que você trouxe aí, de Fortaleza voltar da Sul-Americana, então aquele time que a cabeça ainda tá lá, mais ou menos como aconteceu com o São Paulo na Copa do Brasil, Sim. né? E o jogo vale muito mais pro Cruzeiro, aí para tentar sair de vez lá da zona perigosa. Então eu acho que o equilíbrio, o Fortaleza não vai querer também perder em casa, né? De repente vai estar comemorando com a sua torcida, então vai ficar ali no 1-1. Vou de 1-1. E é isso, fechou mais uma rodada de várias cravadas. Tem que acreditar, irmão. Vai virar essa chave. Tem que acreditar. A gente tá acreditando desde a primeira rodada, vamos parar agora? A gente tá tipo umas 6 rodadas aí, né? Desse jeito aí. Não, mas desde a primeira que a gente tá acreditando nas cravadas e assim, a gente conta nos dedos, né? Mais uma, O que aconteceu. Mas, enfim, galera, então é melhor contar com a galera, né? O pessoal tá mandando bem. Aí, vamos animar essas cravadas aí, deixa o palpite de vocês. Estamos esperando aí vocês acertar tudo e a gente falar o nome de vocês aqui, não é isso? Isso aí. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.